Olá, boa noite, irmãos. Estão contentes por estar na casa de Deus? Estão nervosos? Não, pronto. Eu também não vou ficar nervosa. O pastor João deu-me aqui um título, um tema para falar hoje, que é a renovação da nossa mente. Existem muitas formas erradas de nós pensarmos, quer sejam os descrentes, quem acredita em Deus ou quem não acredita em Deus, e torna-se necessário falar sobre este tema, mesmo para quem acredita em Deus. Existem muitos cristãos que nunca renovaram a forma de pensar, mesmo depois de terem iniciado a caminhada com Cristo, não se deixaram moldar, não se deixaram ensinar, não aprenderam, não quiseram aprender, simplesmente colocaram uns muros à volta do coração e não se deixaram moldar e ensinar. O ser humano é um ser de hábitos, de tradições, de tudo o que vem do mais velho para o mais novo. Os avós faziam assim, os pais faziam assim, foram ensinados assim nas religiões que foram ensinados. Pronto, nós aqui a maioria somos todos católicos. Não é? Basicamente éramos católicos, mas o país em si ensina o catolicismo de uma forma geral, acredita em Deus, acredita em Jesus, pronto, e depois tem uma série de outros deuses, com D pequeno, também, mas o essencial, Deus e Jesus, minimamente. Agora, há outras religiões. Os muçulmanos, os indianos têm centenas e centenas de religiões e eles são ensinados naquelas culturas, são ensinados naqueles credos, naquelas religiões e eles seguem o que o pai ensina, o que o avô ensina e assim. Jesus, quando esteve aqui, tentou renovar a mente e abrir o coração dos religiosos da altura e dos não religiosos também. Ele tentou. Mas, assim, a maioria tinha o coração e a mente fechada e mataram-no por isso. Não permitiram, não quiseram, não aceitaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A forma de pensar e de agir de Jesus sempre foi uma ameaça. Uma ameaça principalmente às lideranças, porque as lideranças gostam do controle do povo, gostam de ter o controle a todos os níveis, mental, financeiro, o controle absoluto do povo. E se o povo for, peço desculpa, burrinho, melhor ainda. Se não tiver o conhecimento, melhor ainda. Por isso muitos proíbem a Bíblia e o ensinamento do cristianismo precisamente por causa disso, porque este livro que aqui está abre-nos a mente para muita coisa, não é? Por toda a Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que se deixaram moldar, como eu já disse, e pessoas que se deixaram enriquecer na sua cultura com a palavra de Deus. O Abraão saiu de uma vida de abundância para o deserto, completamente o desconhecido, não foi? Mais tarde, Moisés, exatamente a mesma coisa, ele vivia no luxo, não é? Ele vivia no luxo, na abundância, em todos os níveis, no conhecimento, no estudo, no ensino que ele tinha, nas roupas, ele vivia no luxo, ponto final. E também saiu em defesa do povo, do seu povo hebreu, não é? E acabou por ir para o deserto. Os 12 enviados pelo povo de Israel, que foram visitar a terra, espiar a terra, dos 12, só 2 vieram com um relatório: a terra é boa, vai ser nossa, a promessa de Deus vai se cumprir. Ou seja, uma minoria veio
com um relatório positivo. Jesus largou tudo para vir para a Terra para nos salvar. Eu não vinha. Eu não vinha. Ele veio para nos salvar. Ele largou tudo de bom que tinha para nos vir salvar. E começou em total submissão e rendição a Deus. A obediência. E começou por onde? No deserto. E crucificou a carne no deserto. Crucificou as paixões. Crucificou as vontades, os desejos. Crucificou a ambição do poder no deserto. Foi lá que ele iniciou o seu ministério. Há líderes que começam os ministérios em grandes congregações, é luxo, toma um carro, toma uma casa, viagens, vais começar à grande. Jesus, que é o nosso exemplo, começou no deserto. A carne vai sempre lutar, vai sempre entrar em guerra com o espírito, ponto, sempre. Por toda a Bíblia nós vemos isso. Vamos ler, por favor, 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5. E diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? E vamos ler a seguir também Tiago 1, 21 e 22. E diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade, há Bíblias que dizem outras coisas, de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Irmãos, a palavra de Deus sempre nos vai conduzir a uma introspeção, cá dentro. Analisarmos a nós mesmos. Para quê? É assim, existem alguns versículos que falam sobre isto. Em Lamentação, não é preciso abrir, mas eu cito aqui. Em Lamentações 3:40 diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Em Salmos 139, 23 a 24 diz: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui há uns dias eu pedi a Deus para sondar o meu coração, para ver se havia aqui coisas erradas. E Deus deu-me um sonho em que eu estava a falar um bocadinho ríspida, um bocadinho agressiva. E eu percebi e percebo que às vezes isso acontece. Às vezes, e normalmente eu percebo quais são os momentos. É quando uma pessoa está com pressa, quando está em stress, quando está nervosa, saem sempre palavras ríspidas. O Espírito Santo só se move na quietude, na paz. Quando uma pessoa está nervosa, está irritada, só diz coisas que não quer dizer, faz coisas que não quer fazer. Olha, ainda tenho aqui uma marca, algures aqui no meu braço,
de uma vez, dessas vezes que estava irritada, toquei numa frigideira e acabei por me queimar. Eu penso, se eu não estivesse irritada e nervosa, isto não ia acontecer. Mas pronto, foi um acidente e Deus mostrou-me. Eu não estou sempre assim, como é óbvio, né? São aqueles momentos que uma pessoa está mais rapidez, a mexer, vamos, temos. Uma pessoa está mais agitada e responde rispidamente, não é? É isso. Vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos pode renovar a mente. Eu vou citar aqui alguns versículos, não é preciso abrirem, mas vou citar aqui porque este vídeo pode ser visto por pessoas que nem sequer são cristãs, não é? E nós, para dizer alguma coisa, temos que provar que é aquilo que estamos a dizer, é aquilo que é o que está escrito, é o que é verdade. Então, em Mateus 7:2 diz que a mesma forma com que nós julgamos os outros, nós vamos ser julgados. O mesmo detalhe, a mesma minúcia, a mesma forma que queremos julgar, que os outros sejam julgados, justiça para os outros, também nos vai ocorrer a nós, não é? Em 1 de João 3,15 diz que qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Isto é muito forte. Isto é muito forte. E nenhum homicida tem a vida eterna quando permanece nessa falta de perdão. Em Mateus 6:14-15 diz que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados por Deus. E isto a presbítera Helena falou nisto, não foi? Sobre o perdão. Isto é muito forte. Se nós não conseguirmos perdoar, não vamos ser perdoados por Deus também. E às vezes essa última parte, às vezes esquecemos-nos. Queremos o perdão para nós, mas para os outros. Nós não nos podemos esquecer que Jesus veio para a vítima, mas também veio para o vilão. O vilão tem tanto direito de arrependimento quanto a vítima, não é? E às vezes nós esquecemos-nos disso. Vemos o telejornal, esta pessoa devia... Não devia nada. Devia se arrepender, ter a oportunidade de arrependimento e vir ao caminho da verdade, não é? Em Mateus 7:12 diz que nós devemos fazer aos outros como queremos que nos façam a nós. Em Hebreus 12:14 e 15 diz para seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que andar em paz com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com a família. Nem sempre é fácil, é verdade, nem sempre é fácil, mas nós temos que buscar os versículos bíblicos que nos ajudam nesses temas, nessas matérias, nessas nossas fraquezas, meditar neles e renovar a nossa mente com esses versículos. Amém? Em Mateus 5:24 diz para nos reconciliarmos com o nosso irmão antes de dar a nossa oferta. Portanto, a reconciliação para Deus é de extrema importância, porque Ele veio para nos reconciliar com Deus. Não é? Nós temos que ser reconciliadores uns com os outros, e nós com Deus, nós com o irmão, nós com a família, nós com os colegas de trabalho, com todos. Temos que andar em paz, ponto. Em Mateus 5:28 diz que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Quem diz uma mulher, diz uma mulher olhar para um homem. O que importa é a intenção do coração, com que se olha. Olha com que intenção, com que pensamento, com que sentimento. Não é? A palavra de Deus sempre foi profunda, ponto final. Vai além do que é aparente, além do que está cá fora. Vai dentro dos nossos pensamentos,
vai dentro dos nossos sentimentos e os desejos mais profundos. Não há nada que possamos esconder de Deus. Rigorosamente nada. A palavra de Deus leva-nos a sermos puros na nossa forma de falar, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, como uma criança. Jesus diz isso, não é? Se nós não nos tornarmos como uma criança, não vamos entrar no reino. Uma criança é pura, uma criança acredita em tudo que nós dizemos e é uma esponja, absorve tudo, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mais tarde, depois molda o seu caráter de acordo com aquilo que acha correto, de acordo com aquilo que vai aprendendo na vida, não é? A experiência de vida. Em Hebreus 13:5 diz, para nos contentarmos com o que temos, porque Ele não nos desampara. A palavra de Deus descreve que um mendigo foi para o céu e o rico foi parar ao inferno. Quem vê de fora e os próprios, com certeza não estavam à espera desse desfecho, não é? Em 1 de João 2,15 diz para não amarmos o mundo e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquê? Porque o mundo está corrupto. Em todos os sentidos o mundo está corrupto, aquilo que é mau passa a ser, por alguns é bom, o que é bom afinal é mau, está corrupto, existe uma natureza de pecado na Terra, pronto, não é? E o mundo está corrupto. E o exemplo de Jesus sempre foi de humildade, sempre, em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele fez, sempre foi de humildade. Em Mateus 11:29 diz que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Manso e humilde de coração. A humildade e simplicidade é uma característica que tem que existir na nossa vida. Porque se não formos humildes, não nos podemos arrepender. Há uma altivez, há uma arrogância. Quem? Eu? Arrepender? Do quê? Não tenho nada que me arrepender. Há uma altivez, há uma arrogância nesse tipo de pensamento, nesse tipo de sentimento, não é? Aqui há uns tempos eu vi um vídeo de um pai com um filho, uns 3 anos, na bicicleta. E o vídeo ele tem vários vídeos, tem um canal só de vídeos, de passear com um menino na bicicleta. E é adorável, adorável. Ele tem uma câmara na frente da bicicleta e eles vão passear, e depois há florestas em que eles descem da bicicleta e o pai tem um livrinho com os passarinhos que existem e dá uns binóculos à criança para ele dizer quais são os passarinhos que ele está a ver. E ele não diz, é o passarinho, ali está outro passarinho. Não, ele é específico no tipo de passarinho. Estou a ver um melro. Estou a ver um pardal. E ele, sim senhora, ele depois confirma. Ele explica que quer participar mais da vida da criança, viver mais a vida da criança, porque as crianças hoje em dia nas escolas não aprendem nada do que é o ser humano. Aprendem as matérias, ponto final, não é? E o pai ali está a ensinar o que é dar valor à natureza. Eles apanham lixo do chão, põem num saquinho e mais à frente ele ensina, põe-se, e a criança pergunta, porquê é que fazemos isto? E temos que cuidar do planeta. E depois, uns vídeos mais à frente, eu percebi que eles são cristãos. Só podia. Só podia. Com aquela atitude perante a natureza, perante os animais, só podia. A criança estava na bicicleta com o pai e estava a cantar uma música, e essa música tinha o nome de Jesus. E eu pensei, só podia. Eu achei aquilo adorável, maravilhoso, fantástico. Para os dias que correm,
um pai decidir, ele deve trabalhar em casa, eu creio que ele trabalha em casa, e a paciência daquele pai para com aquele filho. Ele diz, papá, um cisne, ele diz mesmo um cisne, não é um pato, um cisne. E ele, é um cisne, sim. Papá, um carro. E ele, qual é o carro? É um Ford. Ok, e qual é a cor? Ensina tudo, vai ensinando, a criança vai ensinando, muito pequenino, muito pequenino. Mas a parte da natureza, a ensinar a criança a dar valor, a ver, a observar a natureza é simplesmente fantástico. Nós temos que ser pessoas de gratidão. O presbítero José Manuel Mancinho fala muito disso. Uma vez lá em baixo, quando estávamos a orar, disseste, nós não podemos ser ingratos. Eu analiso-me, não é? Quem não se analisa, não está bem. Temos que nos analisar, certo? E eu analisei aquele pedacinho, aquele momento e pensei assim, ok, eu não sou ingrata, mas Deus, na sua infinita misericórdia, falou ao meu coração e diz, mas quando não se agradece, torna-se ingrato. E eu pensei, ok, eu agradeço, mas será o suficiente? Se calhar não. E mudei, no sentido de todos os dias agradecer tudo o que tenho, os meus irmãos, a igreja, o pastor. Era uma coisa que eu não fazia. Eu vivia a minha vida, acontecia alguma coisa, oh, pai, obrigada, ao trabalho, oh, pai, obrigada por... Mas esta rotina, esta diária de agradecer diversas coisas, não tinha essa rotina. E passei a mudar isso. Renovação da mente. Amém? Diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Jesus Cristo, para convosco. E quem diz em agradecer, também diz o pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados. Quando nós erramos para com o nosso próximo, quando nós erramos para com a família, dou um exemplo. Aqui há uns tempos demos um almoço lá em casa e foram feitas 2 sobremesas. E uma sobremesa, ao desenformar, não ficou bonita, era um pudim, mas pronto, deixou de ser um pudim quando ficou desenformado. E eu, inadvertidamente, disse assim, esta é boa, mas está assim um bocadinho desmanchada, mas pronto. E quem comeu disse assim, mas está muito bom. E eu, uns dias depois, fiquei assim a pensar, espera aí, eu tive para com quem fez aquela sobremesa, assim, não foi desprezo, mas é parecido com o desprezo. Eu desprezei um bocadinho aquilo que foi feito e estava muito bom. E logo no imediato, quando me apercebi disto, pensei, perdoa-me, pai, porque não foi uma atitude correta, não é? Ora, quem diz em agradecer, diz também pedir perdão diariamente, a cada momento. É no momento que nos apercebemos, que temos consciência, ok, eu errei aqui, perdoa-me aqui, perdoa-me ali, aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse. Agora nos batismos, depois tive que pedir desculpa ao pastor por uma atitude que tive. Sabes, quando uma pessoa está muito... o pastor ensina isto e é mesmo verdade. Quando uma pessoa está muito irritada, não deve tomar decisões. Quando uma pessoa está demasiadamente feliz, também não deve tomar decisões. Eu estava tão feliz por estarmos aqui todos juntos, estava tão contente pela nossa reunião e lá embaixo. Eu estava tão contente que eu disse... Sentem-se, comam! Os irmãos ficaram assim a olhar para mim e depois eu percebi, peraí, ok, estão à espera do pastor para o honrar, para ele ser o primeiro a comer ou a servir-se. E eu estava tão eufórica que nem pensei nesse detalhe, tipo,
peço desculpa, pastor, foi completamente inadvertido, não foi mesmo por mal, não foi... Porque eu estava mesmo contente e estava muito feliz de estarmos aqui todos juntos e pela a nossa união. Ele disse, não faz mal, não pensei assim, não pensei sequer nesse assunto. Eu assim, mas eu sei, eu senti, não é? Uma pessoa tem consciência daquilo que faz, não é? O que é que eu ia dizer mais? Aqui, na palavra de Deus também, em Mateus 9:18, diz, entre outras coisas, para nós não darmos falso testemunho. Eu parece-me que o falso testemunho é um bocadinho negligenciado no nosso meio. No nosso, não estou a dizer propriamente aqui na nossa igreja, mas na Igreja de Cristo, no geral. Quando nós falamos meias verdades, quando nós estamos numa conversa e só dizemos a parte que nós fizemos bem, que nós portámos-nos bem, que nós tivemos uma atitude, não é? Aquela pompa, eu não fiz bem, Estamos a manipular a conversa. Não estamos a ser sinceros e puros. Isto é... Lá, vamos ver. Temos que nos aperceber, não é? Dizer com o intuito de omitir certas partes da conversa, omitir toda a verdade, não é? Aqui há uns tempos deram um falso testemunho sobre a minha pessoa no meu trabalho, aos meus chefes, ao meu chefe e ao meu coordenador. E eu tive que perdoar essa pessoa e trabalhar com ela. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu continuo a vê-la, sempre que vou à empresa, eu continuo a ver essa pessoa. E o que é engraçado foi que eu tinha-lhe dito a essa pessoa que deu o falso testemunho que lhe ia dar um candeeiro que tinha da decoração da outra casa. Mas disse, olha, mas tenho que procurar porque não sei onde está. E aconteceu aquilo, ela deu falso testemunho, eu depois provei às minhas filhas que não era assim como ela dizia, porque eu aconselhei-me com o pastor e dizia, devo calar a boca ou devo provar que aquilo que ela tentou provar era mentira? Ele disse, não, vais provar com aquilo que tu tens, as provas que tu tens, vais provar. E assim fiz. E entretanto, graças a Deus, Deus me deu um tempinho para eu recuperar daquela facada nas costas, foi mesmo uma facada nas costas, porque eu era amiga dessa pessoa, e eu encontrei o candeeiro, e aquilo foi um teste tão grande. Foi um teste tão grande, eu pensei, oh meu Deus, eu estou a ser testada por Deus, ok. Eu tinha prometido, eu vou fazer isto, eu vou-lhe dar este candeeiro. E agora? O candeeiro está aqui. Vou dar ou não vou dar? E eu dei. Naquele mesmo dia que eu provei às minhas filhas que aquilo que ela disse não era verdade, eu dei-lhe o candeeiro. Ela ficou... Hã? Sim, está aqui, lembras-te daquele candeeiro? Está bem. Ficou comprometidíssima. Ficou ali, não sabia como agir, não sabia como... E depois comentei com eles que pronto, que tinha prometido, cumpri, dei o candeeiro. E eles, tu fizeste isso? Eu, fiz. Eu prometi, dei a minha palavra, cumpri. Eles, depois na reunião, o meu chefe, no fim da reunião disse assim, olha, e continua a evangelizar, que há aí muita gente que precisa. Eu fiquei, ok. Não estava mesmo nada à espera. Eles entenderam as histórias, cada uma tinha a sua história, não é? E entenderam
a minha atitude, entenderam? Eles sabem que eu acredito em Jesus, sabem que eu frequento a igreja todos os domingos, sextas-feiras estou aqui, eles sabem disso, sabem também qual é a minha função e tudo. Eu não escondo nada a ninguém. E essa pessoa disse que era cristã. E disse que lia a Bíblia não para praticar como um livro recreativo. Falso testemunho. Foi mesmo. Eu acho que já falei sobre isto. Quando temos falta de paciência e nos irritamos, precisamos de renovar a nossa mente sobre estes assuntos em específico. Quando não perdoamos, não estamos... Esta é a lógica da batata. Se nós não perdoarmos, também não estamos a amar, não é? Que é logo o segundo mandamento de Jesus. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Se não perdoarmos, não estamos a amar. E nós devemos orar por quem nós amamos e por quem nos trai, quem nos dá uma facada nas costas, de que forma for. Há muitas formas de traição, não é? Quando não fazemos, damos um falso testemunho de cristianismo, não é? Porque não é assim que Jesus nos ensina a fazer, a agir, a pensar, não é? Neste ministério, ora-se por outros ministérios, não é? E não é guia o Senhor para longe daqui. Oramos para que Deus lhes dê revelação, para que Deus os abençoe as famílias, faça crescer o ministério, para proteção, para bênção em geral. E não são igrejas pertencentes aos ministérios de João Viegas. São outros ministérios. Isto é união, não é? Isto é união. E é isto que Jesus nos ensina, não é? Quando temos pensamentos de comparação, de superioridade, quando cobiçamos, temos inveja, nós precisamos de renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque esse tipo de pensamentos procedem diretamente das trevas. Não têm parte nenhuma com Jesus, com Deus. Não têm parte nenhuma, não. Quem é que iniciou este sentimento, a comparação e a competição? Foi Satanás. Lá no céu. Em primeiro lugar, quis se equiparar, quis se comparar com Deus. Ficar ao mesmo nível. E depois, quis ser superior a Deus. Portanto, o sentimento, eu falo, nós também podemos ter esse pensamento, esse sentimento de comparação, de competição, mas não vem de Deus. E, portanto, temos que o rejeitar. Não vem de Deus, porque toda a palavra diz que não vem de Deus, não é? Temos que o rejeitar. E temos que renovar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, não é? Em Marcos 9:33 diz: E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou aos discípulos: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho discutiam, ou disputavam entre si qual era o maior deles. Eles eram todos discípulos, mas estavam a disputar qual é que era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Jesus lavou os pés aos discípulos. Lavou os pés aos que não o negaram, ao que o negou e ao que o traiu. Lavou os pés a todos, por igual. Não é? E já sabia quem é que o ia trair, certo? E ainda disse que quem não agisse da mesma forma
quem não fizesse o mesmo, não tinha parte com ele. Ou seja, não podia ser seu discípulo. Porque nós temos que ser o mais parecidos possível com Jesus. Não é? O Espírito Santo dá a honra a Jesus e Jesus dá a honra ao Pai. Portanto, eles não fazem competição, quem é que é o maior, quem tem mais poder, quem tem mais influência. Não existe. Esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude não existe entre eles. Pois não? Nós também devemos ser assim. Temos que renovar a nossa mente neste sentido. Se a contrafação dos produtos que nós vamos ao supermercado comprar, nas lojas, é punida por lei, copiar, a contrafação, o que é falso, o que é, tudo que nós vemos, não podemos copiar. Uma música não podemos copiar, uma roupa não podemos copiar, não é? Aquilo tem um autor, não é? Tem uma marca, paga-se dinheiro por isso, não é? Quem disse que a contrafação do Evangelho também não vai ser punida por Deus? Aquilo que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. É falso. É um falso testemunho. Quem prega a verdade é o mesmo que confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Pregando a verdade, é isto que acontece, é a mesma coisa. Não precisa dizer Jesus é o meu Senhor e Salvador. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, nós provamos que Jesus é o nosso Senhor. Um líder que prega o Evangelho manipulando, enganando o povo, distorcendo o Evangelho em seu benefício, ou por medo de perder o povo, de perder as ofertas, dá um falso testemunho, não é? E mentiroso, exatamente. Nós estamos aqui nesta terra literalmente de passagem. Deus nos diz isso. E nós estamos aqui para construir o nosso reino ou o reino de Deus. Estamos aqui a pensar no aqui e agora ou pensamos também no porvir? A palavra nos diz que Jesus virá quando menos esperamos. Estamos a bem com Deus? Temos que nos analisar. Quais são os benefícios do porvir a quem renova a mente com a palavra e permanece fiel a Deus até ao fim? As cartas às igrejas em Apocalipse, não é? Está escrito ao que vencer. Em todas elas diz ao que vencer. Ao que vencer será vestido com vestes brancas. O seu nome não será arriscado do livro da vida. Jesus confessará o seu nome diante do Pai. Será feito coluna no templo. Não é literal, como é óbvio, mas ser-lhe-á dada importância. Poderá comer da árvore da vida. Terá a coroa da vida. Vai-nos ser dado um novo nome. E só nós é que vamos reconhecer que este é o meu nome. Vamos poder nos sentar ao lado de Jesus. Não é para reinar acima, é com Jesus. Ele diz isso. Mas em todas as cartas fala nos benefícios, naquilo que vai acontecer ao que vencer a carne, ao que vencer os seus desejos carnais, ao que vencer, ao que obedecer, ao que se render a Deus, a sua palavra, ao que for submisso a Deus, não é? Mas também fala também onde é que cada igreja errou, onde é que cada um de nós errou. E aconselha e alerta. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde erraste. E corrige. Todas as cartas alertam para nós nos corrigirmos desde onde nós começámos a errar, onde nos desviámos do caminho certo. Não é? Quando é que nós temos que
nos arrepender? Quando é que temos que pedir perdão? Quando é que temos que corrigir o nosso caminho? Amanhã? Para a semana? Para o mês que vem? É quando dá mais jeito? Agora estou de férias, vou... É o mais rápido possível. Assim que pecamos contra Deus, é pedir perdão no imediato. Não é? Assim que temos consciência, ok, errei, aqui vou pedir perdão. Não é? O mais depressa possível. Não importa como é que nós começamos a vida, importa como nós terminamos. Importa que no fim de tudo, no fim disto tudo, possamos dizer, assim como dizem em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como é que nós renovamos a nossa mente? É com a palavra. Não é com filmes, não é com novelas, não é com o telejornal, é com a palavra de Deus. E eu tenho presente a minha vida, eu sempre tive necessidade de renovar a minha própria mente com a palavra de Deus. Porque, por acaso, quando era pequenina, houve quem me disse, estava-me a explicar, a pessoa estava-me a explicar matemática inadvertidamente, e que é burra. Eu, naquele momento, eu era pequena, eu assumi aquela identidade naquele assunto, naquela matéria que eu estava a estudar. Eu assumi a identidade de pouca inteligência na matemática. O resto do meu percurso escolar, eu apliquei-me nas outras matérias e naquela assumi, ok, eu não tenho capacidade para isto, não vou me esforçar por isto. Teve que ser Deus a valorizar-me, a dizer, não, tu és inteligente, não, a palavra valoriza-nos, Deus valoriza-nos, Deus nos dá, em toda a palavra, é isso, não é? É a capacidade, Ele nos dá talentos, Ele nos dá ideias criativas, não é? Toda a sua criatividade, Deus criou todas as coisas. E Ele colocou em nós também a criatividade. Não é para tudo, óbvio, não é? Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua capacidade. Deus deu a cada um uma capacidade, um talento. Então, há que explorar esse talento e aprender mais, não é? Mas teve que ser com a palavra de Deus que eu aprendi que eu tenho valor. Eu tenho valor. Todos nós temos valor. E quando olhamos para o irmão, nós não devemos... Sabemos, tem aquele defeito, mas nós temos que aprender a ver as qualidades do nosso irmão, valorizar, incentivar. Olha, tu és bom nisto, vamos em frente, vamos estudar, vamos capacitar mais, ensinar mais. O pastor passa a vida nisso, não é? A capacitar, olha, ensina a fazer assim, assado, não faças assim, não faças assado, vai por este caminho, não vais por este caminho, não é? Tudo começa na nossa mente, tudo, rigorosamente tudo. Então, vamos renovar a nossa mente para que estejamos sempre em linha com Deus, em todo o nosso caminho, em todo o nosso percurso, em todas as nossas ações, para darmos um bom testemunho, não um falso testemunho. Amém? Bom, eu espero que esta mensagem tenha sido proveitosa, não só para vocês aqui, mas para quem possa ouvir mais tarde. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada por esta palavra. Senhor, faz-nos lembrar a cada dia a Tua palavra, ajuda-nos a buscar-te mais, a querer mais, saber mais de Ti, saber mais sobre a Tua palavra, estudar mais sobre a Tua palavra, para conseguirmos levar de vencido esta batalha que é a vida. Nós estamos neste mundo, habitamos neste mundo, mas não é este o nosso destino, Tu o dizes, e nós queremos nisso. Nós queremos nisso. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por tudo o que tens feito na nossa vida. Obrigada por este ministério,
obrigada pelo vídeo, obrigada por toda a palavra que vai ser proveitosa para nos ensinar, para redarguir, para nos alertar, para nos transformar, mudar, incentivar a continuarmos esta caminhada contigo e não nos desviarmos nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, daquilo que é a tua verdade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.